Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aqui às aulas de língua portuguesa e nós estamos na aula de número 3, certo? Espero de verdade que vocês estejam resolvendo as atividades propostas. Na aula anterior, nós estudamos sobre o gênero textual, artigo de divulgação científica. Vocês tinham a interpretação de texto para fazer, tanto do livro quanto do material disponibilizado no Tule. Nesta aula de hoje, nós não vamos ver mais uma vez nenhum conteúdo gramatical. Nós vamos ainda analisar 2 gêneros textuais que tem nas interpretações de texto do capítulo do livro de vocês, certo? Vamos lá ver qual é o primeiro gênero textual? Conheço esse gênero textual? Está aí o nome para vocês, olha. Então, o editorial, ele faz parte do gênero textual jornalístico, que na verdade esse gênero textual jornalístico, ele tem 2 vertentes, né? Ou é gênero textual jornalístico informativo ou opinativo. Os gêneros textuais jornalísticos informativos compreendem aquelas notas, reportagens, entrevistas, em que o próprio nome já diz, ele só serve para passar alguma informação, não necessariamente de jornal, tá? Quando a gente fala assim, texto do gênero jornalístico, não quer dizer propriamente que faz parte só de jornal, serve para jornal, revista, alguma mídia virtual ou impressa, tudo bem? Então, este gênero textual, o editorial, ele faz parte desse gênero jornalístico opinativo. Por que ele é opinativo? Quais são os outros tipos de texto que fazem parte do gênero textual jornalístico opinativo? As resenhas, os artigos, se juntam também aos editoriais para compor os textos dos gêneros jornalísticos. Então, o editorial, né, é o nome que se dá aos textos que são publicados nesses meios de comunicação que eu citei, né, serve as revistas, os jornais, todas as mídias impressas de modo geral. E o que visa esse texto, né? É um texto em que ele traz uma opinião, mas não é uma opinião própria. Esse escritor, no caso, né, ele é responsável de transmitir uma opinião que aquela imprensa pensa sobre um determinado assunto, que geralmente é um assunto relevante e é um assunto bastante atual. Então, como ele não representa um posicionamento pessoal, ele só expõe pra gente, na sua forma de escrita, um posicionamento daquela mídia do qual ele está se referindo. Ele precisa abordar um tema com uma certa imparcialidade. Ele não pode colocar o seu modo de pensar, a sua opinião própria. Por isso que esse tipo de texto, os editoriais, que na maioria das vezes em jornais e revistas, eles também vêm com outro título, como carta ao leitor. Já viu algum jornal em que tem assim, carta ao leitor? Geralmente, eles ficam mais na parte do início da revista, no início do jornal. Então, esses textos não são assinados pelos escritores, justamente por isso, porque não é uma opinião que eles põem ali pessoal, então não é um texto próprio. Ele divulga a informação, né, do posicionamento da mídia. Então, ele não é assinado com o próprio nome daquele escritor. Deu para entender o que seria aí um texto editorial? E no livro de vocês, o primeiro texto a ser analisado é um texto em que fala sobre o tema do sedentarismo. Então, como a gente já vem tratando
esses temas relacionados ao corpo humano, então este editorial vem trazer estas informações sobre este determinado veículo de comunicação, abordando esse tema relacionado ao sedentarismo. E aí ele traz alguns questionamentos para você, traz algumas verdades, traz algumas reflexões sobre a sua vida sedentária ou a sua vida ativa, a vida em que as crianças estão levando, se elas estão mais ativas, se elas estão sedentas de atividades, porém não realizam. Então, este texto editorial, lá da página 45, ele vai trazer sobre isso. Esta vai ser a temática que você vai fazer a sua produção textual e também a sua interpretação. Então, é você ler para saber como que é composta esta formatação deste gênero textual do editorial. Não é um tema em que ele está tratando precisamente muito desconhecido, porque a gente já vem falando nas outras aulas, né? Sobre esse tema do cuidado com o corpo, da importância de uma atividade física. Então é um texto super interessante para você despertar a sua curiosidade, né? Ou despertar o seu pensamento crítico também em relação a este assunto do sedentarismo. E aí você vai resolver as interpretações textuais das páginas 46 e 47, tudo bem? Então fica aqui com o resumo do que vem a ser um texto editorial, para a gente passar para um outro tipo de texto. Então, e agora para a gente encerrar todos os textos apresentados no livro 1 de vocês, nós temos aqui o texto de artigo de opinião. O que vem a ser um artigo de opinião? Ele até tem alguma coisa em comum com o texto visto anteriormente, que era os editoriais. O que ele tem de comum? Qual é a característica principal de um texto que seja artigo de opinião? O próprio nome já está te dando toda a dica, né? Este texto, o articulista, que é aquele que escreve os artigos, eles visam convencer o leitor através das suas palavras, por isso que ele é um texto argumentativo, ele argumenta alguma coisa com a intenção de convencer, de persuadir o leitor daquele seu determinado posicionamento relacionado a algum assunto. Então, assim, o texto editorial que nós tínhamos visto no texto anterior, ele também tem esta característica, né, de passar alguma opinião. Só que a diferença entre o editorial e o artigo de opinião é justamente essa. No editorial, não é um posicionamento próprio do escritor. Ele está defendendo o posicionamento daquela mídia. E o artigo de opinião não. O artigo de opinião, o próprio articulista fala da sua opinião sobre aquele determinado assunto, tendo como objetivo, o que eu já disse anteriormente, convencer você daquele argumento utilizado na sua tese, entendeu? Então, no livro de vocês terão a possibilidade de analisar, de fazer a leitura, de interpretar uma leitura justamente de um artigo de opinião do Marcelo Gleiser. Este era o articulista. E o Marcelo Gleiser, ele tenta te convencer, ele tenta passar a opinião dele em relação ao uso das tecnologias para o corpo humano. Então, assim, tá vendo que todos os nossos textos foram textos até aqui trabalhados, debatidos, apresentados em trabalhos
relacionados ao corpo humano. E para encerrar todo este bloco de estudos em relação ao corpo humano, este articulista escreve este artigo de opinião. Então, toda vez que você ver este determinado texto, artigo de opinião, será alguém escrevendo sobre um determinado assunto, onde ali ele precisa defender aquilo que ele acredita que seja como verdade. Para isso tem que ser, é claro, algum especialista naquela área para estar escrevendo sobre o assunto, né? Porque aí você, assim, é só parar para pensar. Se ele precisa escrever uma tese sobre um determinado assunto com a intenção de convencer o leitor, então ele precisa saber muito, ser especialista naquele assunto que ele vai apresentar. Então você vai ler este artigo de opinião do Marcelo Gleiser, falando sobre essas tecnologias, para que você também reflita, para que você também comece a pensar, analisar, pode-se até questionar, porém, ele vai estar inteiramente defendendo o seu ponto de vista de que, de fato, a tecnologia tem nos ajudado muito para o funcionamento do nosso corpo, né? Ele até utiliza nos argumentos dele 2 itens, né? Que é o uso dos medicamentos, né? Para o melhor funcionamento do nosso corpo, e também outro que é sobre os mecanismos que nos fazem andar melhor, algumas próteses que dão um melhor movimento ao nosso corpo. Então, são usos da tecnologia para o melhor funcionamento do nosso corpo. Tá bom, então? Então, você vai analisar, estudar, fazer a leitura desses 2 tipos de gêneros textuais, o editorial e o artigo de opinião, vai olhar a comparação entre eles. Vou estar colocando aqui para vocês também estas definições para que vocês possam analisar, fixar esses conteúdos, estas determinadas definições, para que melhor você realize a sua interpretação textual, tá bom? Olha, este é o slide em que traz o resumo sobre o que conversamos sobre artigo de opinião. Um texto opinativo, o articulista coloca pra gente a sua opinião sobre aquele assunto, de cunho argumentativo, tentando convencer, argumentar, persuadir o leitor sobre a sua posição. Trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos. E para isso, ele se utiliza de comparações, exemplificações, depoimentos e dados estatísticos. E para terminar, eu deixo aqui para vocês um resumo da comparação entre os 2 tipos de textos, o editorial e o artigo de opinião. Boa leitura e ótimas atividades para vocês. Deixo para vocês mais uma interpretação, que é da página 56 e da página 57, sobre este artigo de opinião.